Essa é a garota mais forte que você já viu. Ela tem a força sobre-humana de parar um avião com as próprias mãos. E esse é o policial que vai ajudá-la a encontrar a família perdida na Coreia do Sul. Mas logo ela percebe que quer usar toda a sua super força e super charme para combater uma trama maligna e bem bonita que está surgindo nos bastidores. E o que acontece quando essa garota, a mais nova de 3 gerações de mulheres fortes, se joga na cova dos leões para ajudar o seu policial amorzinho numa missão de espionagem maluca, engraçada e perigosa? É isso que vai descobrir no vídeo de hoje, abreviando Strong Girl Namsoon. Esse sim é um belo dia para uma garotinha competir contra um gigante numa luta livre na Mongólia, não é mesmo? Mas não se preocupe, se tem alguém que pode enfrentá-lo e arremessá-lo como um boneco de pano, é essa garota. Como eu tô sem condições, de pronunciar esse nome dela, eu vou chamá-la de TT. E nesse ponto você já percebeu que ela é forte, muito forte. Daí você se pergunta, cadê os pais dessa pimpolha crossfiteira que estão deixando ela lutar contra gigantes? Bom, eles meio que não sabem disso, porque estão em Gangnam, um bairro de luxo na Coreia do Sul, a procurando totalmente perturbados. Pois é, essa menina é uma criança desaparecida e no VaptVupt eu vou te contar como isso aconteceu. Esse é o pai dela, o Bongo, um ex-banqueiro que virou fotógrafo. E essa é a mãe dela, a Gongju, uma empresária podre de rica e igualmente forte. Todas as mulheres dessa família nascem com uma força sobre-humana genética, então quando o amor do casal se transformou em atividades intensas, literalmente, um menino e uma menina vieram ao mundo. Mas durante uma viagem com o pai na Mongólia, a garotinha Namsoon se perdeu e depois disso os pais se divorciaram em péssimas condições. Felizmente, a Namsoon foi acolhida e criada por um gentil casal mongol, onde levou uma vida rural e feliz, andando a cavalo e assistindo TV coreana. E foi exatamente por causa dos seus doramas e do K-pop que a TT se lembra que na verdade se chama Namsoon e entende que a Coreia do Sul é onde a sua família biológica e esquecida está. Então, quando ela cresce com o apoio dos seus pais adotivos, a garota intercala o seu tempo ganhando dinheiro pastoreando ovelhinhas e aprendendo coreano. Assim, quando ela perde o seu cavalo de estimação, ela decide partir para sua próxima jornada. Lá na Coreia, depois de 10 anos não medindo esforços nem dinheiro com a realização de concursos de força, a mami milionária encontra uma vencedora que tem potencial para ser a sua filha. Aparentemente, essa menina é forte, tem a idade certa e até preenche o requisito da cicatriz no pé. Apesar do pai estar convencido que aquela tal de Hwajia não é a sua preciosa filha, a mãe não perde tempo em levar a garota para sua mansão e dar a ela todos os luxos que o dinheiro pode comprar. Porém, é só ficar sozinha que a gente já sabe. Vamos lidar com uma vigaristinha que tá de olho na grana da ricaça. Já a filha verdadeira chega na Coreia de um jeito bem dramático, digamos. Primeiro, o avião perde totalmente o controle durante o pouso e sobra a Namsoon arrombar a porta, pular, correr em alta velocidade e parar o veículo com as próprias mãos, sem estragar o sapato. 3 pessoas ficam muito chocadas com isso. A mãe e a avó, que de casa conseguem sentir a onda de poder que as conecta, e também esse moço com cara de vilão assistindo tudinho de camarote. Depois disso, ela ainda passa por uma inspeção de bordo, onde o policial Kang Hee-sik confisca os seus itens pessoais exóticos. Uma crina, um osso de tornozelo de cavalo e uma varinha de princesa. Tudo isso para passar por um teste antidrogas. Quando a garota quase chora com medo de perder a única coisa que ajudaria a encontrar a mãe, ele se comove e promete que vai ajudá-la a localizar a família. E, gente, se já não tivesse sido conturbado até ali, a Namsoon enfrenta mais um desafio. Ela consegue alugar um apartamento super confortável só para na manhã seguinte descobrir que foi vítima de uma golpista que ainda por cima roubou todos os seus pertences importantes. E olha só, mesmo sem um tostão no bolso, sem um teto e sem ninguém para pedir ajuda, a menina tira o melhor proveito dessa situação capenga. Já que o parque tá cheio de barraquinhas, por que ela não pode montar a sua própria, não é mesmo? Só tem uma diferencinha assim, um pouco básica, tá? Nada demais. Ela constrói uma tenda
mongol, pegando emprestado tábuas de construção, faixas públicas e arrancando uma árvore do chão e cortando em pedacinhos. Não satisfeita, ela constrói outra tenda para um casal de sem-teto que aparece, prontinhos para serem vizinhos e colegas de bandejões solidários. Quem não gostou disso foi uma parte da população, e quando eles avacalham, partindo para destruição, a Namsun não deixa barato. Ou melhor, ela não deixa fraco. Alguns arremessos contidos dela já são suficientes para levar todo mundo para a delegacia. A ficha dela começa a cair de que o sonho, na verdade, está virando um pesadelo, mas quando ela tá à beira do desespero, o seu policialzinho Rishik aparece. Ele consegue finalmente devolver todos os pertences dela e, ao saber da história da golpista, ele tem ainda mais vontade de ajudá-la. Tudo na Namsun o impressiona. Ela tem a alegria de um sol brilhante e fala informalmente que nem uma idosa. Afinal, foi com uma que ela aprendeu coreano lá na Mongólia. E por achá-la tão revigorante daquele jeito, ele se põe totalmente à disposição, mostrando até mesmo onde mora, caso ela precise encontrá-lo, né? E bom, ela bem usa a sua supervisão para encontrá-lo mesmo, só que rebolando o popozinho com a sua cueca fluorescente em casa. No dia seguinte, ele empresta um celular e, sem saber, a envia para o estúdio do pai dela para fotografar uma nova 3x4. Inconscientemente, o pai sente a conexão, né? Mas como o passaporte dela acabou de ser recuperado pela polícia, ele não tem a chance de reconhecer a filha. Apesar de parecer, o trabalho do Rishik não é só ajudar a Namsun, tá? Ele é um policial esforçado da divisão de narcotráfico e tá sempre correndo por aí, às vezes até de peruca e disfarçado, tentando pegar os envolvidos na fabricação e distribuição de uma nova superdroga poderosa e perigosa, aplicada no ouvido para evitar ser detectada na corrente sanguínea. Só que o policial não é o único envolvido nessa investigação. Quando ninguém tá vendo, a mamãe milionária coloca o seu macacão de couro arrochado, sobe na motoca e vai combater o crime, meus amigos. Ela se sente no dever moral de usar os seus poderes pro bem, e isso envolve proteger a população da substância perigosa que já tirou a vida de uma conhecida dela. Mas usar os poderes pro bem não implica não ser chamada pra delegacia de novo, né, Namsun? Por causa do seu jeitinho peculiar, ela tá precisando lidar com um processinho, pagar a conta do hospital das pessoas que ela arremessou no acampamento. O Rishik até tenta dar uma bronca nela, avisando que ela precisa seguir os costumes formais coreanos para não se meter em mais encrenca. Ele só não esperava que ela aprendesse rapidinho, ó, dando uma cantada bem informal nele, elogiando como ele é um belo de um gatinho. Foi ali que o querido perdeu a pose, o rumo e as palavras. Vai em paz, coração solitário, porque esse homem aqui já tá caidinho. Claramente, o gosto por delegacia só pode ser de família, porque a vovó super forte também foi parar numa depois de virar o carro de um vizinho mal educado de ponta cabeça. Mas ela não precisa se preocupar, porque sai vitoriosa, deixando um galo gigantesco na testa do indivíduo e ainda por cima admirada pelos policiais, por ser a lenda viva que derrotou uma gangue no passado. Antes de ir embora, ela presencia a entrada triunfal de um Min indo resgatar a sua amada Bombom de mais um BO. O nosso casal açucarado de 2017 tá de volta por um pequeno períodozinho de tempo, mas o suficiente para serem aclamados mais uma vez. Afinal, a diva super forte e protetora dos animais chutou a bunda de uns embustes que maltrataram cachorrinhos. As duas parentes distantes e super fortes se cumprimentam e o casal resolve os pepinos para poderem voltar para casa e cuidar das suas filhinhas. E quem tá perto de encontrar o caminho de volta para casa é a Namsun. Enquanto ela empurra uns caminhões por aí, distribui comida justa para os atores e se diverte os jogando para cima durante o seu bico como figurante, o Rishik finalmente descobre quem ela é. Mas ele não é o único. A Hwa-ja também entende tudo só de ver o vídeo da Garota Maravilha do parque e resolve mudar de plano. Agora ela quer se passar definitivamente como a filha perdida, mas para isso, antes ela precisaria eliminar a verdadeira Namsun. Então lá vai ela, bobinha, né, com seus bandidos, subestimando completamente a força da Namsun. Embora ela chegue tarde demais para salvar as suas casinhas, ela lida facilmente com cada um dos brutamontes sem gastar um pingo do seu precioso suor. Claro que fazer isso tudo em público chama um pouquinho de atenção, tanto da farsante, tanto do Rishik, extremamente perplexo, testemunhando uma luta voadora na sua frente. Mesmo que ainda esteja embasbacado
complicado e que seja bem difícil fisicamente puxá-la com ele, o Rishik não pode deixá-la sozinha, né? Então ele a leva para sua casa. Enquanto ele avisa para a mamãe que encontrou a filha perdida, ela volta. A protagonista saindo do banho de camisa branca, fazendo o coração do mocinho errar as batidas. Olha, compreensível, tá, amigo? Compreensível. Só depois de explicar tudo e colocá-la para descansar é que ele liga para marcar o reencontro e ainda escolhe um look para Namsoon ir bem lindinha conhecer a mamãe. Mas as coisas saem um pouquinho do planejado, porque um prédio está em chamas e ela não consegue ignorar isso. Enquanto a Namsoon resgata crianças com seus pulos supersônicos, a mamãe também está ajudando do outro lado, tirando os carros do engarrafamento e abrindo espaço para os bombeiros passarem. É ali, no meio de muito fogo, fumaça e lágrimas emocionadas, que mamãe e filha finalmente se reencontram. Só que uma explosão quase estraga tudo. Felizmente, como a boa heroína que é, a mamãe consegue salvá-la e assim as duas estão juntas e seguras novamente. O reencontro com a vovó, com o irmão e com o pai é bem emocionante e depois de tanto tempo separados, a família aproveita um banquete e eternizam o momento com uma fotinha muito fofa. Mesmo depois de encontrar a família biológica, a Namsoon não esquece quem a criou e ainda mantém um contato cheio de saudades e atualizações. Fala sério, né? Impossível odiar essa menina. Diferente da farsante Hwajia. Ela escapou da mansão há tempo e tá se escondendo da polícia por causa da fraude familiar e também por ter incentivado aquele atentado contra as tendas. Enquanto isso, a Gunju, extremamente grata, decide esbanjar presentes para aqueles que ajudaram a sua filha, começando com os amigos sem teto, dando simplesmente uma maleta com muito dinheiro e um lugar 5 estrelas para eles viverem. O próximo da fila é o Rishik. Entretanto, ele não está interessado em nenhuma recompensa. Tudo que ele quer é ter sucesso no trabalho, ou seja, pegar o cérebro por trás da nova superdroga. Até agora, ele só conseguiu descobrir que a substância é transportada em máscaras, que ao entrarem em contato com a água, se desintegram e viram pó. Mas fora isso, ele tá num beco sem saída, que nem quando é flagrado pela sua mãe, que acha que o filho tem uma sugar mommy o bancando. Ai, ai. Mas enfim, né, gente? A droga não é mole, não. Mais pessoas estão morrendo por causa dela, sem mencionar o chefe do Rishik, que mesmo com 300 anos de experiência nas costas, foi idiota o suficiente para colocar a droga na própria boca. Agora, ele tá ali, bebendo litros e litros de água adoidado por causa dos efeitos colaterais que nem as pessoas que morreram, né? Meus parabéns. Mais eficiente que a polícia, a mamãe tem dicas importantes sobre esse trelelê. E tudo aponta pro bonitão duvidoso que encontrou numa festa de luxo dias atrás. O Ryu Shio, diretor de uma empresa de delivery chamada Dugo. Apesar de até agora ele só ter gastado seu tempo de tela desfilando misteriosamente por aí, o homem começou a agir. Ele reuniu os investidores da sua empresa e anunciou empregos de entregadores, onde ele deseja que as mulheres também sejam contratadas. Oh, que prestativo, né? Contribuindo para um mercado menos machista, olha só. Só que não. Ele quer mesmo é contratar as mulheres fortes do país, mais especificamente aquelas que podem parar um avião com as mãos. Por enquanto, essa mulher específica só tá parando o coração do Rishik mesmo, aparecendo com um visual novinho em folha, sem as suas madeixas compridas, tranças e tererês, que vão deixar saudade. Enquanto almoçam juntos, ele conta que vai se infiltrar para investigar a empresa por dentro, e a Namsoon se oferece para ajudá-lo, porque a sua força seria útil. Apesar de me parecer um pouco arriscado, ele concorda, e provavelmente é porque ele já tá perdidamente apaixonado. Claro que a super força dela o surpreende, mas o que o deixa com pane no sistema são as flechas do cupido que ela solta com tanta naturalidade, tipo, eu vou te proteger, quando eu tô com você eu posso ser uma boa pessoa. Ah, mas combina só essas frases matadoras com esses enormes olhos de cachorrinho e veja só como ela já o tem na palma da mão. Mas bom, lá vão eles então disfarçados, conseguindo as vagas pro novo estágio de entregadores. Usar a sua força tão descaradamente daquele jeito já começa a dar os primeiros sinais de perigo, porque quem também conseguiu um trabalho na empresa foi a filha farsante, que de longe passa o cheiro de encrenca. É só quando escurece que a dupla implacável começa na missão, entrando escondidos no armazém em busca de pistas. Quem faz todo o trabalho é a Namsoon, que tem visão noturna embutida já na retina e pode pular
que nem um canguru procurando drogas em forma de máscara. Enquanto isso, o Rishik divide o seu tempo com 3 coisas: ficar abismado, sentir o coração acelerar loucamente com o tombo e proximidade repentina da Namsoon e ser carregado por ela que nem uma princesa, gente. Isso com certeza poupa o seu quadril dolorido, garante as nossas risadas e os fazem perceber que a bomba do amor tá prestes a ser detonada em seus corações. Esses sorrisinhos bobos aqui não escondem. Mas o trabalho duro não valeu de muita coisa, porque as máscaras que roubaram eram só máscaras comuns mesmo. E por isso, o Rishik é retirado da investigação infiltrada, deixando a Namsoon para continuar procurando por conta própria. Mas não se preocupe, tá? Porque ela pede ajuda pros amigos ex-sem-teto e juntos eles catam muitos itens potencialmente compostos por drogas e deixam tudo numa carrocinha na frente da delegacia. E claro que seria só uma questão de tempo até a Namsoon encontrar algumas pessoas naquela empresa. A primeira delas é a farsante Hwa-ja, que não parece querer trégua, mesmo quando a Namsoon avisa que a sua família poderia sim perdoar os erros cometidos. E já a segunda pessoa que encontra, ou seria um animal, é o diretor Ryushio, porque caraca, eu já desconfiava que ele não era normal, mas depois de arremessar a Namsoon pra longe, ficou muito bem claro. O homem tá se usando de cobaia pra testar a super droga, que aparentemente deixa as pessoas mais fortes e com veias grotescamente saltadas. Mas claro que ela também é muito fatal, afinal não sobrou uma alma viva pra contar a história. Isso porque só existe um antídoto, feito com o sangue de uma lesma super rara e que só o Shio tem acesso. E como ele não é do tipo de pessoa que divide, as coisas estão ficando bem ruins pro chefe policial do Rishik, aquele lá que provou o tiquinho da droga. Chega uma hora que ele entra em colapso, mas mesmo assim se recusa a ser levado ao hospital com medo de ter a carreira manchada. Então, tudo que o Rishik pode fazer é algemá-lo na própria cama e impedi-lo de beber água, porque sim, é isso que ativa e amplifica a potência da droga. E gente, quanto mais eu penso, menos sentido faz esse lance todo. Pra que fazer uma droga tão mortal desse jeito? O bandido vai perder os clientes muito rápido, nem largar o vício dá, porque a pessoa morreria do mesmo jeito sem beber água. Mas enfim, é o Rishik que se depara com o pior dos efeitos, quando o chefinho simplesmente alucina, ganha a super força e o ataca completamente fora de si. Foi por muito pouco que o garoto não foi dessa pra uma melhor. Só sobreviveu porque milagrosamente a Namsoon chegou pra lanchar, mas acabou o salvando e prendendo o outro no chão com uma cadeira. Quando depois de um tempo o chefe finalmente volta ao normal, o Rishik consegue ir trabalhar, mas antes ele fecha o registro de água da casa inteira. Só não tinha como esvaziar ela mesma, a privada. Que nojo. Já as investigações da mamãe começaram a ter resultados. Ela encontrou aliados poderosos para a missão de punir aqueles que usam o dinheiro para o mal. Uma organização chamada Opulentia, que tem uma rede clandestina de internet com informações ocultas preciosas, sem contar com a parceria da própria filha, que abriu o jogo sobre o que anda fazendo, e as duas concordaram em trabalhar juntas para salvar o mundo. Olha que graça, né? Acabou de encontrar a garota e já vai colocá-la em perigo de novo. Ê, que delícia! Daí eu fico me questionando, será que a gente deveria gostar tanto assim da mãe da Namsoon? Porque eu tenho as minhas dúvidas. É claro que ela sabe ser fabulosa, mas também tem as suas falhas, e especialmente quando o assunto é família. Eu tenho que dar razão ao papai por dizer que a mulher dá mais atenção ao mundo do que para quem tá perto. Ela já se desentendeu com a vovó, por exemplo, por não apoiar muito bem o romance que ela tá empenhada em viver com o vovô galã da cafeteria. Mas o maior exemplo de descaso mesmo é com o próprio filho. Eles não têm uma conversa genuína e amorosa há anos, porque ela constantemente faz comentários venenosos sobre o seu peso e não se preocupa nada com ele, só com a Namsoon. Infelizmente, a autoestima do menino se abalou tanto com o tempo que ele realmente optou por tomar uma
pílula da dieta que uma mulher completamente estranha lhe entregou do nada, e o fato dele não comer nada depois disso, começar a ter alucinações e continuar encomendando mais e mais comprimidos, não me parece nada bom. Também não parece nada bom pro Rishik deixar a Namsoon trabalhando sozinha na do-go. Então, todo preocupadinho, ele volta com o seu sorriso lindo, fazendo o coração da nossa Supergirl bater mais forte. Mas outra coisa que bate forte é o surto da Hwajia, que por muito pouco não esfaqueia a Namsoon. Ela só consegue mesmo ser arremessada para longe e virar uma curupira com a perna quebrada. O Rishik, depois disso, não pode perdoar, né? Ele garante que depois que ela sair do hospital, a justiça a aguarda. Na teoria, né? Vamos ver só. Enquanto isso, a mamãe se encontra com o Shio para um jogo de pôquer, onde a aposta vale alto. O vencedor poderia pedir qualquer coisa. E bom, ela ganha e pede para ser financiadora da empresa dele. Claro que isso é só uma isca que ela espera muito que ele morda, para daí sim conseguir investigar de perto as conexões dele com uma máfia russa e com todo esse lance das drogas. E ela não para por aí, tá? Como o hobby preferido dela é a investigação, a mamãe parte para mais um alvo, um consultor financeiro famoso e definitivamente muito esquisito, com o codinome Pãozinho Cantor, gente. Meu Deus. Como que leva a sério isso, né? Ele se considera o maioral, o último pão de forma recheado do pacote, aconselhando as mulheres mais ricas a como investir e dobrar as suas fortunas, mas pra Gunju, ele tá mais pra um pão mofado mesmo. Não demora nadinha pra ela entender que ele é um grande golpista que lava dinheiro e que tem potencial pra ser muito mais do que isso. Afinal, o pãozinho está no fundo de uma foto do Ryu Shio na Rússia. Por falar em Shio, logo ele fica sabendo que a garota forte que tanto procurava tá trabalhando na sua empresa. Difícil não saber também, né, quando a Namsoon continua exibindo seus poderes à torta e à direita. Mas ser descoberta vem numa boa hora. Afinal, nenhum dos milhares de itens que ela roubou do armazém testou positivo para drogas. Então, quando o Shio a convoca para o escritório, ela vê como uma oportunidade perfeita para procurar pistas diretamente da fonte. Como nem sempre se precisa de coragem na vida, mas sim de cara de pau, é nisso que a Namsoon aposta ao entrar na sala do doido, agindo informalmente como sempre e ouvindo o que ele tem a dizer. E é absolutamente incrível que nem mesmo o vilão é imune ao charme contagiante dela. E como os dois querem tirar proveito um do outro pelos seus próprios motivos, eles trocam números de celular. O Shio assustadoramente olha pra Namsoon como se quisesse comê-la viva, gente. E eu tenho certeza que já tem um pessoal aí mantendo intacto o histórico de torcer por vilões bonitos. Mas por enquanto eu sou 100% Rishik, que tá todo preocupado e molenguinha pela Namsoon. Sério, não tem discussão. Não tem como não gostar dele todo tímido, assumindo como ela tá linda e ela quase deslocando o ombro dele enquanto faz gracinhas. Mas não é só a gente que tá de olho nessa fofurice, tá? O vilão também tá, ó, lá de cima e não parece gostar nadinha do cenário romântico. Mas quem já aprovou o romance foi a mãe da Namsoon. A mulher inspecionou o Rishik dos pés à cabeça e tá de acordo que ele é um bom pretendente para sua filha. Ele até foi convidado para uma super festa familiar, onde a mãe não faz um pingo de questão de esconder que deseja que ele e a Namsoon consumam o ato do amor naquele ano e tenham uma filhinha para manter o legado de mulheres fortes. É claro que isso tudo apavora o garoto de um jeito que ele não sabe nem como agir. E só piora quando todos armam o maior circo, quase matando o papai do coração ao acusá-lo de engravidar a secretária da família. Tudo isso em prol de uma surpresa de aniversário, mas a que custo, né? Com certeza o Rishik devia estar pensando naquele momento: meu pai, aonde eu fui amarrar minha égua? Mas pela Namsoon, ele tá disposto a enfrentar essa família totalmente louca e excêntrica, e até dividir com ela as suas maiores dores, como por exemplo a morte do irmão mais velho. Tudo isso porque ela sempre o faz se sentir melhor. Oh,
Mas não se esqueçam que a gente ainda tem outra pessoa fascinada pela Namsoon. O Shio acha que a garota é um presente do céu enviada só pra ele, e que a super força natural dela será a maior peça pra dominação mundial. Ele oferece torná-la a lobista da Do-Go, ou seja, a representante, a assessora pessoal nas negociações. Mas como nada vem de graça nesse mundo, antes ela precisa passar num teste de desempenho. Mas nada de analisar currículo não, tá? Ele a coloca simplesmente numa prensa industrial e sem nenhuma explicação solta a placa de metal gigantesca pra esmagá-la. Ó, tranquilo! A força descomunal que a Namsoon precisa fazer ativa a energia conectiva das mulheres fortes, mas no final ela consegue se livrar e voar até pousar em frente ao Shio, totalmente impressionado, e que imediatamente dá boas-vindas à nova integrante da equipe. Ele não fica bravo por ela ainda não contar sobre a origem dos poderes, mas fica enfurecido ao saber que um funcionário da Do-Go morreu por exaustão e que isso poderia manchar a imagem da empresa. E enquanto ele é esse insensível do caramba, a Namsoon tá lá se preocupando com a família da vítima e oferecendo as suas condolências e apoio financeiro pro irmãozinho mais novo. Isso tudo afeta bastante a nossa menina, que toda tristinha desabafa com o Rishik sobre essa dinâmica desigual do capitalismo. Enquanto alguns têm demais, outros não têm nada. Mas a bebida também serve para deixá-los bem mais soltinhos nas confissões inesperadas, viu? Enquanto o Rishik só consegue elogiar as bochechas rosadas dela, a Namsoon já larga logo um "eu te amo", só que em mongol, o que ele não entende. E isso, claro, leva a muitas risadas, um joelho esfolado e uma carona divertida no novo pocotó dela. E quanto mais se aproximam, mais o Rishik prefere que a Namsoon desista desse plano arriscado. Mas ela já tá simplesmente viciada nessa coisa de espionagem. Por isso, ele apoia como dá, Ou seja, a equipando com uma câmera disfarçada de relógio e monitorando o tempo todo enquanto ela visita e interage com o Shio no escritório. Ela é totalmente o oposto de sutil, apontando o pulso pra tudo e qualquer coisa, mas como o comportamento estranho dela já era marca registrada, o Shio não desconfia de nada, Nem quando ela grava várias fotos das listas de clientes. Na real, ele só consegue sorrir sem parar pra qualquer coisa que a Namsoon faça, o que com certeza deixa o Rishik do outro lado se mordendo e revirando de ciúmes por causa das interações entre os dois. Mas ele não é o único que tá com ciúmes. A atual funcionária de alto nível do Shio lá no clubinho dos ricos também tá com muitos ciúmes. A mulher não consegue aceitar que uma garotinha vai substituir o seu trabalho e simplesmente envenena a Namsoon na primeira chance que tem. Mas antes que o Rishik possa entrar correndo em pânico e arriscar tudo ao dar de cara com o Shio, a Namsoon reaparece num pulo. Ah, por favor, Aquele veneninho não era nada pra ela. Depois de desmaiar a mulher numa competição de bebidas, a Namsoon bisbilhota a sala com a sua câmera uma última vez e bate ponto do fim de expediente com o chefe, que ainda não consegue controlar o sorrisinho. O Rishik, por sua vez, não consegue controlar a preocupação. De novo, ele tenta convencê-la a desistir, mas a Namsoon insiste em outra missão. Agora, ela tem a ideia de entrar escondida no escritório do Shio e pegar dados importantes do computador dele. Mas ao contrário da espionagem baseada na missão impossível que os policiais e nós imaginamos, não, a garota me aparece disfarçada de fantasma. E o seu plano é agarrar literalmente o computador inteiro e fugir pulando pela janela. Sério, eu não dou conta com essa menina. E toda essa história promete bagunçar mais um pouquinho com o retorno do vovô desaparecido da família e com o Shio convocando a farsante para os seus planos malignos. Atenção, bolão aqui, ó. Você também acha que o namorado da vovó é suspeito? Porque eu sim, tá? Qual é a coisa que você mais quer ver nos próximos episódios? Me conta aqui nos comentários e fica ligadinho no canal para acompanharmos o final dessa história juntinhos. Até o próximo vídeo e tchau!